Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 15, versículos 1 a 5. Atos, capítulo 15, versículos 1 a 5. Nós passamos as festas do fim de ano, Natal, Ano Novo, e nessas festas geralmente nós comemoramos todas as bênçãos que o Senhor nos deu, porque Ele nos acompanhou, nos protegeu, supriu tudo em todo o ano. E também é o momento em que os cristãos se juntam para comemorar o nascimento do Senhor Jesus e logo o Ano Novo. Mas essa data de 25 de dezembro, que foi escolhida como a data do nascimento de Jesus, ela tem algumas controvérsias. Tem igrejas que não comemoram nesta data, que se recusam a comemorar nessa data, porque dizem que não é, de fato, nessa data, não é possível que tenha sido nesta data o nascimento de Jesus. E até muitas igrejas vão além e acusam aqueles que comemoram o dia 25 de dezembro de estar fazendo uma coisa errada, porque mencionam que esse dia foi escolhido porque é a data do Deus Sol, porque de fato a gente fala sempre 25 de dezembro, porque a gente gosta das coisas tudo certinhas, né? Mas é porque 25 de dezembro é bem próximo, às vezes dá certo nesse dia, às vezes não. É o dia do solstício, para nós o solstício de verão. É o dia mais longo do ano, que é entre o dia 22 e dia 25, sempre cai nessa data aí, não tem um dia certo. E para os que são lá do hemisfério norte, é o solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano. Então, essa data, os pagãos usavam essa data para comemorar o Deus Sol. E foi justamente essa data escolhida para o Natal, só que no lugar do Deus Sol, então para adorar o Senhor Jesus. Então, existe essa controvérsia e isso acaba criando divisão nas igrejas, né? E eu digo entre os cristãos. Mas esses versículos que nós vamos ler, esse parágrafo de Atos 15, de 1 a 5, fala também de uma divisão. Fala de uma divisão que começou a aparecer na igreja e que precisou ser tratada. Aqui na nossa igreja nós também já tivemos divisões. Nós tivemos momentos em que a igreja estava bem cheia e depois, de repente, muita gente vai embora por motivos pessoais, muitas coisas acontecem. Mas nessa época, especialmente, nós devemos comemorar e devemos promover e buscar a união dos cristãos. E que quando aparece algum motivo de divisão, algum problema, como o que nós vamos ver aqui nesse parágrafo, isso deve ser tratado pela igreja. Como foi tratado aqui, a gente vai ver. Então vamos ler Atos capítulo 15, versículos 1 a 5. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. A gente lê a palavra de Deus. Não tem problema a gente permanecer sentado. O importante é prestar atenção na leitura. Atos 15, de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria,
e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque Tu tens unido a Tua igreja. Nós somos, Senhor, o Teu corpo, e embora haja pensamentos diversos, embora haja até motivos de irmãos se separarem, mas o que nos une permanece, que é o Senhor ter nos dado a salvação, o Senhor ter morrido na cruz para nos salvar. E especialmente hoje, Senhor, que comemoramos a ceia do Senhor, aquilo que Tu deixaste para nós, esta cerimônia, Senhor, que nos mostra que Tu derramaste o Teu sangue, e que o Teu sangue é a nova aliança, é o selo desta nova aliança que o Senhor fez conosco, para nos salvar. Isso, Senhor, tem unido os teus filhos, os cristãos ao redor do mundo. Mesmo que estejamos em igrejas diferentes, mesmo que estejamos com alguns detalhes, Senhor, de teologia, em discussão, mesmo assim, nós podemos ser unidos pela fé, pelo amor, como Tu disseste que nós seríamos conhecidos pelo amor que tivermos uns aos outros. Então, Senhor, nós pedimos que, ao ler agora, temos acabado de ler e ainda outros versículos que vamos mencionar, e a Tua palavra, Senhor, que Tu nos deixaste, que Tu possas falar em nossos corações e nos ensinar, e que possamos ser sempre unidos no Teu amor, no Teu Espírito e na fé que o Senhor deixou para todos nós. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Divisões começaram a aparecer na igreja. A gente percebe aqui, isso aqui é o começo da igreja. A igreja estava começando a se expandir para os gentios. Paulo e Barnabé foram para Antioquia, na Síria, e a Antioquia era uma cidade que era uma grande cidade, era uma cidade que tinha a predominância dos gentios, havia alguns judeus ali, mas a maioria era gentios, e ali se formou uma grande igreja, inclusive foi a primeira igreja missionária, pelo menos para os gentios. Eles enviaram Paulo e Barnabé para os gentios. E nessa igreja, então, muitos ali se converteram, que não eram judeus, e foi crescendo. Inclusive ali naquela igreja foi que, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, e cristãos, então, pequenos cristos. Até isso era um nome pejorativo, era um nome assim que, era como se alguém dissesse hoje: olha lá o santinho, né? Quando chama você de santinho, ele não está te elogiando, geralmente ele está querendo te diminuir, né? Então era mais ou menos isso o nome de cristão, mas aí o nome de cristão começou a ser grande, porque Jesus é grande, porque a igreja de Jesus se tornou grande. Mas logo ali no começo a gente já percebe que havia algumas atitudes de alguns crentes ali, especialmente dos crentes fariseus, dos fariseus que se converteram ao cristianismo. Sim, né? Fariseus também se converteram ao cristianismo. E aí a gente percebe aqui essa briga que teve, briga entre aspas, né? Entre Paulo, Barnabé e entre aqueles que vieram dentre os fariseus lá para Antioquia. Porque como a igreja ali era uma igreja de gentios, ou seja, elas de pessoas que não estavam obrigadas, que não se obrigaram a seguir a lei de Moisés. E vocês sabem, a lei de Moisés é a circuncisão, guardar o sábado, não comer determinados alimentos, guardar alguns dias especiais, como a lua nova,
algumas datas como Pentecoste, Páscoa e todas essas coisas. Então tem todo aquele rigor da lei. Se você conhece alguém que é judeu de verdade, que segue a religião judaica, você vai ver que é bem rigoroso, eles são bem rigorosos em tudo isso, porque ainda seguem até hoje a lei de Moisés. E isso está na Bíblia. Inclusive, se você ler Gênesis, você vai ver que Deus é que ordenou que eles seguissem isso. Mas os gentios, aqueles que não eram judeus, eles não eram obrigados, eles não se obrigaram a seguir tudo isso. Mas eles creram em Jesus. Eles creram que Jesus morreu na cruz por eles, né, quando as pessoas foram pregar lá, os primeiros discípulos que foram dispersos, começaram a pregar para os gentios, eles creram que Jesus morreu na cruz, que foi sepultado, que ficou ali 3 dias, e no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e que ele foi designado como o Salvador da humanidade. Foi designado por Deus como Salvador e será o juiz de toda a humanidade. Então hoje ele é o Salvador, no futuro ele será o juiz daqueles que não se converterem. Eles creram nisso, mesmo sem terem sido judeus, mesmo sem conhecerem e se entregarem, se comprometerem a seguir a lei dos judeus, eles aceitaram Jesus. E Deus os salvou, né? Vocês se lembram da história do Pedro, quando foi para aquele gentio, que era o centurião de Cesareia. O nome dele é... Vamos ver se vocês lembram, porque eu esqueci. Esqueci o nome dele. Mas ele foi... ele recebeu o Espírito Santo sem ser judeu, né? E aí Pedro então disse, nós não podemos negar o batismo para este que não é judeu, mas que mesmo assim Deus deu o Espírito Santo para eles, fez o Espírito Santo descer sobre eles. Se alguém se lembrar do nome dele, fala aí para mim, né? Cornélio, né? Era o Cornélio, era o centurião Cornélio. E então a partir daí o evangelho foi aberto para os gentios, para aqueles que não eram judeus, e chegou até nós. Bom, então o que aconteceu? Aqueles dentre os judeus que eram mais zelosos, mais rigorosos, que eram fariseus, como o próprio Paulo. O Paulo, vocês sabem, ele era fariseu. E os fariseus eram muito rigorosos no cumprimento da lei. Só que Paulo entendeu que os gentios não precisavam cumprir a lei de Moisés. Bastava receber Jesus, bastava crer em Jesus que ele teria salvação, porque o sangue de Jesus é que purifica de todos os pecados e torna a pessoa justa diante de Deus, e não a lei, né? Então não podia juntar as duas coisas. Paulo falou muito sobre isso. Então eles começaram a discutir ali, Paulo e Barnabé defendendo esse lado dos gentios, e os fariseus, aqueles outros que ainda tinham aquelas ideias, que todos deveriam guardar a lei de Moisés. Paulo, só para esclarecer, né? Paulo não era contra os judeus cumprirem a lei dos judeus. Inclusive ele cumpria toda a lei dos judeus. Ele não deixou de cumprir nada. Ele era contra obrigar os gentios a cumprir a lei dos judeus, como se isso fosse necessário à salvação. Como nós lemos aqui, num dos versículos que nós lemos, aqui o primeiro versículo, que fala que se eles não, a ideia dos outros fariseus era que se eles não cumprissem, não se circuncidassem e não cumprissem toda a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Ou seja, eles estavam falando uma heresia. Eles estavam dizendo que o sangue de Jesus não era suficiente, que eles precisavam crer em Jesus, mas se eles não cumprissem a lei de Moisés, eles não seriam salvos. Então isso já era uma heresia. Paulo e Barnabé foram contra, iniciou ali uma divisão. Então aqui, quando nós lemos esses 5 versículos de Atos 15, nós podemos perceber que essas atitudes dos fariseus, eles podiam causar divisão, já estavam causando, e eles podiam minar a alegria
da igreja, da união da igreja, porque nós somos unidos, como nós cantamos, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E do outro lado a gente pode cantar quão ruim e quão triste é que os irmãos vivam em desunião, né? Então o outro lado também é verdadeiro. Então vamos ver aqui algumas atitudes desses fariseus. A primeira delas é a ignorância. Ignorância. Ignorância pode fazer a igreja se dividir. Essa atitude não é boa, né? Ela pode causar divisão na igreja. Nos versículos 1 e 2, então a gente vê essa questão que eu estava falando, que eles desceram lá, estavam ensinando que os irmãos tinham que cumprir a lei de Moisés, mesmo que eles não fossem judeus, senão não seriam salvos. E aí Paulo e Barnabé começaram a discutir com eles, houve uma grande contenda, e aí então eles resolveram, vamos resolver esse negócio aí, vamos mandá-los lá para Jerusalém, onde estão os líderes da igreja, Tiago, que se tornou o líder da igreja, o irmão de Jesus, se tornou líder da igreja, estava lá, Pedro estava lá, João estava lá, os principais apóstolos estavam lá. Então vamos para lá, vamos ver o que eles pensam sobre isso, vamos ver o que esses irmãos pensam, porque eu acho que vocês estão errados, né? O Paulo e Barnabé falavam para os fariseus e os fariseus falavam para eles, fariseus crentes que tinham se convertido. Então isso mostra uma ignorância da parte dos fariseus. Eles eram muito inteligentes, eles eram estudados, os fariseus eram os mais que se dedicavam mais a isso, porque vocês sabem que os judeus tinham várias seitas, não é? Era dos fariseus, dos saduceus, dos helenistas, essênios, tinha os zelotes, né? Tinha vários, cada um tinha um pensamento, e os fariseus eram aqueles que se dedicavam, eram os mais tradicionais, que se dedicavam a conhecer a palavra. Mas quando eles afirmavam aqui que para ser salvo precisava cumprir a lei de Moisés, precisava ser circuncidado como um judeu, então eles estavam mostrando ignorância da verdade da palavra de Deus. Tem um livro que eu dei uma olhada aqui, esse livro ele fala sobre, ele coloca lá algumas coisas importantes sobre a ignorância, né? Esse livro é de Armênio Miranda, e esse livro se chama Ignorância. Ele fala sobre a ignorância. Aí ele fala umas coisas interessantes. Ele fala que tem 3 tipos de ignorância: ignorância positiva, ignorância negativa e a santa ignorância. Então eu achei interessante isso, né? Ele explica, a ignorância positiva é a ignorância dos sábios, daqueles que são sábios. É aqueles que sabem que eles não sabem tudo que deveriam saber, né? Como o Sócrates dizia, acho que era o Sócrates, né? Ou era Aristóteles, não sei, que dizia, só sei que nada sei, né? Era o Sócrates que falava isso? Não sei, né? Era um desses aí. Então, só sei que nada sei. Então, essa é a inteligência, é a ignorância dos sábios, né? O sábio, de verdade, ele sabe que ele não sabe tudo. E que daquilo que ele deveria saber, ele não sabe quase nada. Ou seja, ele precisa estar sempre se aprimorando. Esta é uma ignorância positiva, segundo Armênio Miranda. Agora tem a ignorância negativa. A ignorância negativa é uma ignorância paranoica. A pessoa é meio paranoica. Ela quer estar sempre certa. Sempre, em todas as discussões, ela quer ter razão. E ela, então, acha que sabe tudo. E então isso é na verdade, uma ignorância. A pessoa que acha que sabe tudo, ele não sabe nada. Ele é uma pessoa ignorante. E essa é uma ignorância negativa. É aquela pessoa que sempre quer estar certo em todas as discussões, sempre quer ter razão. E aí tem a santa ignorância. A santa ignorância é aqueles que não sabem, não procuram saber, não querem saber, né? Então é aquele que diz assim, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Como a gente costuma dizer, né? Então são aqueles que não procuram. Essa é uma ignorância santa. Ele chama de santa aqui porque a pessoa
ela quer viver em paz com todo mundo, não sei, não quero, né, não estou vendo, não estou ouvindo, não falo nada, né? Esta é a santa ignorância. Então eu achei interessante falar sobre a ignorância, né? Mas a ignorância, se ela for, por exemplo, essa ignorância negativa, ou até mesmo a santa ignorância, né, como se diz aqui, ela pode ser um motivo de divisão nas igrejas. E era isso que esse tipo de ignorância, que na verdade era, se a gente for comparar aqui, seria a ignorância negativa, que era a ignorância dos fariseus ali, querendo impor aqueles que não eram judeus de guardar a lei de Moisés. Paulo, ele lutou muito contra isso, né? Aqui ele já estava lutando, mas ele também escreveu muitas coisas sobre isso. Por exemplo, se você for ler o livro de Colossenses, ele fala bastante sobre a lei e a graça, e ele fala, então ele combate essa heresia que estava se espalhando pelas igrejas, de que os gentios tinham que guardar a lei dos judeus. O livro de Gálatas também, ele fala bastante sobre isso, que o Lael estava ensinando. Aqui em Colossenses, eu vou ler uns trechos aqui, ó. Colossenses capítulo 2, e alguns versículos aqui. O versículo 4, né, diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Paulo está exortando eles, não deixe que ninguém engane vocês com esses argumentos, esses raciocínios, com vãs sutilezas. Ele fala no versículo 8. No versículo 16 ele diz: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, que vocês sabem que tem essa questão aí dos judeus, né? Por exemplo, não pode comer carne de porco, não pode comer certas aves, certos peixes. Quando você come uma carne, mesmo que seja uma carne que você pode comer, não pode matar o animal de qualquer jeito. Então tem todas essas restrições aí. Então Paulo está dizendo: olha, ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, e lua nova, ou sábados, né? Ele fala: ninguém julgue vocês, porque vocês têm uma liberdade em Cristo, porque a salvação não vem dessas coisas. Paulo basicamente dizia: se você quer cumprir essas coisas, tudo bem, mas não obrigue outros a cumprirem, dizendo, né, acusando-os, dizendo que eles não vão ser salvos, porque a salvação não vem dessas coisas. E é no final do capítulo 2, quando termina o capítulo 2 e começa o capítulo 3, é que Paulo fala: portanto, se vocês são celestiais, né, pensa nas coisas do céu e não nas que são aqui da terra. Não fica nessas coisas rudimentares de preceitos humanos que não vêm de Deus. Então esse tipo de ignorância, de obrigar, de achar que sabe tudo e obrigar outras pessoas a cumprir certas coisas porque você acha que deve ser assim, coisas que a palavra de Deus não exige. Então essa ignorância, ela pode causar divisões, e era assim que os fariseus crentes estavam agindo lá. Outro tipo de atitude deles está no versículo 3, que é o preconceito. Bom, aqui eu vou ter que ser preconceituoso para dizer que eles praticavam preconceito, porque na verdade o versículo 3 ele não fala deles, né? Fala aqui no versículo 3, Atos 15, 3, diz que eles foram enviados, né? Foram mandados, o Paulo e o Barnabé e aqueles que estavam discutindo com eles, foram enviados junto com outros irmãos para ir até Jerusalém para tratar desse assunto, para ver, os gentios têm que guardar a lei de Moisés ou não, né, e tal. E eles foram lá, e aqui no versículo 3, diz que eles foram até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, que hoje é o Líbano, né, e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causavam grande alegria a todos os irmãos. Então falavam que esses que passaram lá por Samaria, né, pela Fenícia, Samaria, eles não foram assim com pressa, eles foram parando nas igrejas, narrando o que estava acontecendo, porque vocês sabem que não tinha internet,
não tinha nem correio, né? Assim, tinha um correio, mas era mais demorado. Então, eles só sabiam notícias quando as pessoas passavam por lá. E eles iam falando tudo o que estava acontecendo, da conversão dos gentios, e as igrejas iam se admirando. Mas o que eu queria que vocês notassem aqui é uma omissão. A omissão dos crentes fariseus. Eles não estão mencionados aqui no versículo 3. Então, eu estou sendo preconceituoso, né? Eu estou fazendo um preconceito deles, que eles não estavam junto com esses irmãos. Eu acho que eles não estavam. Por quê? Bom, vocês sabem, se vocês lerem João capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, eles falam sobre isso. Lembra que Jesus, ele estava indo da Judéia lá para Galiléia, e ele passou por Samaria, e nessa passagem ele encontrou aquela mulher junto ao poço, que é essa música que nós cantamos, né? Que Jesus disse para ela: eu vou dar para você uma água que você não vai mais ter sede. E nessa conversa entre eles, deixa transparecer ali o problema que havia entre os judeus e os samaritanos, porque ela estranha que Jesus estivesse falando com ela. Ele sendo um homem e ainda sendo judeu, estava falando com uma mulher samaritana. Ele falou: os samaritanos não se dão com os judeus. E nós sabemos, por outros meios, né, pela tradição, e também pela própria Bíblia em algum momento, que quando a maioria dos judeus, quando eles tinham que passar da Judéia, da província da Judéia, que ficava no sul, até a Galiléia, que ficava mais ao norte de Israel, o caminho mais natural seria eles irem em linha reta e tinham que passar por Samaria. Mas a maioria desviava desse caminho, não passava direto por ali. Eles atravessavam o Rio Jordão, iam para o outro lado do Rio Jordão, por outro lugar, para não passar por Samaria. Porque os judeus e os samaritanos, eles eram como palmeirenses e corintianos, né? Como brasileiros e argentinos no futebol, né? Eles eram assim, não se davam um com o outro, né? Porque os samaritanos, eles eram um povo mais misturado, os judeus se julgavam um povo mais puro, mais purificado, no sentido de genealogia, de sangue judeu, e então eles não se davam bem. Mas Jesus, ele mostrou para aquela mulher que não devia ser assim, né? Que quando Deus fizesse realmente, cumprisse o seu propósito, Deus queria que todos o adorassem em espírito e em verdade, que não era lá nos montes, no monte de Siquém, que é onde eles estavam, né? Que se devia adorar a Deus, nem na própria Jerusalém, ou seja, não era importante o lugar, mas que a adoração se desse em espírito e em verdade. E assim, então, ele uniu a todos ali. Então, esses que saíram de Antioquia, que era na Síria, bem lá ao norte do Líbano, então tinha que passar pela Fenícia, que era o Líbano, e passar por Samaria. Eles passaram pelas igrejas ali dos samaritanos, falando da conversão dos judeus, enquanto os fariseus provavelmente não passaram por ali. Eles iam para o mesmo lugar, mas eles provavelmente deram a volta, como era o costume deles fazerem, né? Não passaram por Samaria. Preconceito. A gente vê muito preconceito entre os cristãos. Existe muito preconceito, e isso causa divisão nas igrejas. Uma das coisas que nos afetam hoje muitas discussões, muitas controvérsias sobre teologia. Eu conheci um jovem uma vez, de uma igreja pentecostal, que se referiu aos irmãos das outras igrejas, as igrejas mais tradicionais, chamando-os de samaritanos. Falou: aqueles lá são samaritanos, né? Então, por que chamou de samaritanos? Por outro lado, eu vi outros jovens das igrejas mais tradicionais, especialmente as igrejas chamadas reformadas, chamando os irmãos pentecostais de hereges. São hereges, né? Então, isso é uma divisão, isso causa uma divisão, e isso é um preconceito, porque, na verdade, de onde surgiu
toda essa controvérsia? Isso foi surgindo através dos séculos, né, de interpretações da Bíblia, e a gente sabe que há muitas opiniões sobre isso. Um pouco de história aqui para vocês, né? Tinha um homem, um teólogo holandês, chamado Jacob Herman. Não sei se é assim que fala o nome dele, né? Mas é em holandês, né? Mas ele é mais conhecido como Arminius, que era o nome dele latinizado. Esse homem, né, esse teólogo, ele viveu entre 1560 e 1609, então foi lá bem no começo da Reforma Protestante, né, e tudo. E ele era professor da universidade lá, e ele formulou uma doutrina em 5 pontos. E nessa doutrina dele de 5 pontos, ele questionou algumas doutrinas do Calvino. O Calvino já estava consagrado na época, né? E o Calvino, ele, até hoje, né, você lendo os escritos do Calvino, você vai ver como ele foi importante aí para a igreja, né, como teólogo. Então, Arminius, ele sendo professor, um pesquisador, um teólogo, ele elaborou essa doutrina aí em 5 pontos. E aí, mais tarde, só depois quando ele morreu, já tinha morrido, né? Os discípulos deles, né, os que gostavam das ideias dele, resolveram apresentar isso no parlamento holandês. Então, se sabe que naquele tempo, na Holanda, em quase toda a Europa, a igreja estava junto com o Estado. A Suíça, por exemplo, foi o primeiro país onde foi implantada uma lei, uma constituição 100% evangélica, né? De protestantes. O Calvino, inclusive, que estava lá ajudando o líder, não lembro do nome dele, se alguém conhece mais a história que eu aí pode me falar, né? O nome daquele que chamou o Calvino e que governou a Suíça e então chamou o Calvino para ser lá o conselheiro. Então o Estado, né, o governo, ele controlava ali a religião, as igrejas. Na Holanda também era assim. Então os discípulos do Armínio apresentaram essas ideias no parlamento holandês para que isso fosse... então, olha, o Calvino disse isso, mas e essas ideias aqui do Armínio, né? Então ficou famoso esse debate aí, né? Que foi mais ou menos em 1618. E aí, ao longo dos anos, né, isso foi, então, foi havendo essa controvérsia, e só que não foram aceitas essas ideias, né? Esse chamado Sínodo de Dort. Dort, se não me engano, é uma igreja lá, é uma cidade lá na Holanda, onde tinha um sínodo, uma reunião ali dos religiosos, dos teólogos, né? E aí eles fizeram, né, os calvinistas, aqueles que defendiam as ideias do Calvino e eram firmes ali, eles apresentaram também 5 pontos que se contrapunham aos 5 pontos do Armínio. E eles criaram até um acróstico, acróstico que chama, quando tem uma palavra que cada palavra significa uma coisa, né? O início de cada coisa. Esse acróstico é TULIP. TULIP. Então você já ouviu falar disso, né? Quem gosta aí da doutrina reformada, se não sabe o que é TULIP, você está fora, né? Você tem que saber. Até aquela tulipa, né? A tulipa é uma flor, né? Então é usada como símbolo aí, porque tulipe então um acróstico que começa com T, total depravity, ou depravação total. Unconditional election, a eleição incondicional. Deus elege incondicionalmente aquele que é salvo. L, limited atonement, expiação limitada, ou seja, que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu por toda a humanidade, ele morreu só por aqueles que são salvos. Quando Jesus, inclusive, ele, em um momento da ceia do Senhor, da última ceia, quando ele institui a ceia do Senhor, ele fala: esse é o meu sangue que é derramado por muitos. Ele não diz por todos, né?
Então, isso é um dos argumentos que eles usam, né? Expiação limitada. Letra I, irresistible grace. Irresistible, acho que é assim que fala, grace, né? A graça irresistível, né? Graça irresistível. O que significa graça irresistível? Que você não pode resistir à graça. Se Deus resolveu te salvar, você vai ser salvo de qualquer jeito. Não adianta você fugir, não adianta você ir para longe, né? Deus vai te trazer no laço e você vai ser salvo de qualquer jeito. A graça é irresistível. E P, a última letra ali desse acróstico, né? Perseverance of saints. É a perseverança dos santos. Ou seja, que aqueles que são salvos, eles vão perseverar. Não tem jeito, eles vão perseverar até o fim e vão ser salvos, né? Então, esses são os 5 pontos que os calvinistas apresentaram, que ficaram mais famosos, né? Os pontos do Armínio, que ficou menos famoso, né? Aos quais eles se contrapunham, né? Era, primeiro, vontade livre. Ou seja, que o homem foi dotado de vontade livre, ou livre-arbítrio, é o famoso livre-arbítrio. Que o homem ele pode escolher ser salvo ou não. Se ele quiser crer em Jesus, ele será salvo. Se ele recusar, ele vai ser condenado. Assim como Deus deu para Adão a livre escolha, né, de comer ou não comer o fruto proibido, então ele dá para cada um de nós a vontade livre. A eleição condicional, esse era o outro ponto do Armínio, né? Ensinava que a eleição ela estava baseada no pré-conhecimento de Deus e não predestinação. Então, a diferença de pré-conhecimento e predestinação. Não é que Deus destinou você para ser salvo, é que Deus já sabia que você ia ser salvo. Então, porque você ia um dia se converter. A expiação universal era o outro ponto dele. Ele crê, né, o Armínio cria que a expiação, ou seja, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos, ele morreu por toda a humanidade. Ele estava salvando todos os homens do pecado, todos os descendentes de Adão. E só vai para o inferno aquele que se recusa a receber essa salvação. É como se Deus estivesse estendendo a mão, te dando o presente, que é a salvação, ele dá para quem quer. Mas aquele que não estender a mão e não pegar, ele não vai receber esse presente. Então não vai ser salvo. Mas a expiação é para todos. Essa era a ideia do Armínio. E quarto ponto do Armínio, a graça ela pode ser impedida. Então o homem, ele goza da vontade livre e absoluta e pode resistir à vontade de Deus na sua própria vida, né? E aí, entre os arminianos também tem aqueles que creem que a salvação pode ser perdida e aqueles que creem que a salvação nunca será perdida. Porque se Deus deu, ele nunca vai tomar. Se Deus tomou, se você acha que Deus tomou, é porque ele nunca deu, né, a salvação. Mas tem essa controvérsia até entre os próprios arminianos. E esse é o quinto ponto, né, do Armínio, né, que o homem pode cair da graça, ou seja, ele pode crer em Jesus, ser salvo, mas depois ele pode se afastar ou apostatar da fé, e eles usam como argumento o livro de Hebreus, né, onde fala lá que se você já provou da graça, da misericórdia de Deus, do Espírito Santo, e se você peca novamente, ou se você se afasta, né, então não tem como você ser salvo novamente. Então tem todas essas controvérsias que eu creio, irmãos, que a própria Bíblia, de propósito, deixou dessa forma. Deus fez a Bíblia dessa forma, porque Ele queria que fosse assim, né? Muitas coisas para nós são misteriosas. Quem está certo? Os arminianos, os calvinistas? Será que o Armínio estava certo? Será que ele tinha um pouco de razão e o Calvino um pouco? Será que existe um meio termo? Não sabemos. O importante, irmãos, é não sermos preconceituosos. Não vamos sair por aí chamando os outros irmãos de hereges, porque eles não pensam como nós, e nem vamos sair por aí chamando os irmãos de samaritanos, né, porque eles são um pouco mais misturados com o mundo, vamos dizer assim. Então, o preconceito ele pode dividir a igreja. A terceira atitude dos fariseus, que nós vemos aqui nesse texto, está nos versículos 4 e 5, e é a insurgência. Insurgência, que seria uma
uma rebeldia, uma rebelião contra a própria doutrina ali, contra os próprios pensamentos dos líderes. Essa insurgência está mostrada aqui nos versículos 4 e 5. Tendo eles chegado a Jerusalém, então Barnabé e Paulo chegaram em Jerusalém, e aí os fariseus também, provavelmente dando a volta, chegaram lá também, demoraram um pouco mais para chegar. Aqui diz que eles, todos foram bem recebidos pela igreja, pelos líderes ali, pelos presbíteros, mas no versículo 5 diz que se insurgiram alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar-lhes e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então isso estava acontecendo numa reunião da igreja, numa assembleia, assim como nós vamos ter a assembleia aqui daqui umas 3 semanas. Então eles tinham as assembleias deles, onde eles decidiam as coisas, e aqui então eles estavam querendo impor ali na assembleia que os gentios que se convertessem deveriam seguir a lei dos judeus. E então aqui diz exatamente essa palavra, no versículo 5, eles se insurgiram. Então eles queriam impor, eles queriam, na sua rebeldia, colocar essa regra sobre todos, né? Então essa insurgência, ela também pode causar divisão. E depois nós vamos ver que isso foi resolvido nesse concílio. A gente diz que esse foi o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Aí houve outros concílios na história, concílios famosos como o concílio de Niceia, concílio de Éfeso, concílio de Constantinopla, teve o Constantinopla II, da Calcedônia, Constantinopla III e assim por diante, né? Cada um desses concílios foi quando a igreja teve que lidar com esse tipo de coisa. Quando alguma dúvida, algum preconceito, alguma heresia estava querendo entrar na igreja. O de Niceia, por exemplo, foi um dos mais importantes. Aconteceu no ano 325 depois de Cristo. Foi a primeira vez que a igreja pôde se reunir, né, assim, para fazer um concílio, porque antes era proibido ser cristão. Aí quando Constantino se converteu, então foi permitido, inclusive o cristianismo se tornou religião oficial do império, e aí foi possível criar esse concílio de Niceia. Nesse concílio, o assunto central do concílio era para combater uma heresia chamada de arianismo. O arianismo era uma ideia que foi surgindo lá, uma doutrina, né, dizendo, por exemplo, que Jesus, ele não era Deus, né, que Jesus era homem e não era Deus, era só homem, né? Então essa é uma doutrina do arianismo. Algumas igrejas, elas seguem mais ou menos isso até hoje, como, por exemplo, Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia, um pouco assim, Adventistas da Promessa, né, também, que seguem um pouco isso. E alguns até, por exemplo, tem uma igreja que se chama Igreja de Cristo, que é uma igreja evangélica, famosa por causa das músicas que eles cantam, né? Tem muitas músicas que a gente até canta também, gosta de cantar. Então eles têm também, então existe até hoje essas divisões. Então em cada concílio, o último mencionado aqui nesse artigo que eu li, do Christopher Belito, é o de Constantinopla IV, né, que foi no ano 870, terminou no ano 870, que era mais político do que religioso. Eles estavam decidindo ali naquele concílio quem que era o verdadeiro patriarca de Constantinopla. Porque vocês sabem que chegou um momento que a Igreja Católica se dividiu, né, entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Então, em alguns desses concílios, eles resolveram, por exemplo, se podia se adorar imagens, por exemplo, a imagem de Maria, a imagem de São Pedro, a imagem de São João. Então, se podia, e decidiram, é claro, que podia adorar, porque isso existe até hoje na Igreja Católica. E também em outros concílios,
se decidiu essa divisão da igreja, quer dizer, não entraram no acordo e acabaram se dividindo. A igreja oriental, por exemplo, a igreja que tem na Rússia, é a igreja ortodoxa. Aqui até pouco tempo tinha uma igreja ortodoxa, não sei se ainda tem, se não me engano, subindo a igreja... Fechou, né? Tem. Ela, subindo a Marechal Deodoro, né? Ela tem uma cruz diferente, né? É uma cruz com dois... tem uma cruz, como a cruz da Igreja Católica, né? Que sempre tem. Algumas igrejas evangélicas também têm a cruz, mas a cruz deles tem uma cruz, uma travessa maior e uma menor embaixo, né? Então essa é uma igreja ortodoxa, católica ortodoxa. Os ortodoxos, por exemplo, eles também adoram imagens, mas só imagens pintadas, não estátuas, né? Então eles chamam de ícones, né? Não falam que adoram, falam veneram, né? Que é a mesma coisa, mas tem na doutrina que eles estabeleceram, né, tem diferença entre adorar e venerar, né? Mas é assim, insurgência, né? Então, quando há insurgência, quando há pessoas querendo impor doutrinas, então isso causa divisão na igreja. Mas isso não é para ser assim, né? Jesus, ele disse que a igreja deveria ser unida, que nós temos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, não é assim? É isso que está na Bíblia. Mas uma coisa que é para nos alegrar, para nos animar, né? Não nos deixar desanimados por causa dessas divisões todas, é que apesar destas desigualdades... Bem-vindo, Rafael. Obrigado por ter vindo. Esse é o meu filho que estava viajando, chegou de Brasília, né? Obrigado por terem orado por ele. Chegou em segurança, graças a Deus. Então, eu estava dizendo que existe apesar dessa divisão, né, de pentecostais, neopentecostais, tradicionais, reformados, arminianos, calvinistas e tudo isso, católicos e protestantes e evangélicos e assim por diante, né? Existe uma coisa que nos une e que nunca vai nos dividir, que é a salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, né, que nos une. Então nós podemos ser irmãos, não podemos fazer um culto juntos, né? Por exemplo, não podemos fazer um culto junto com os católicos, porque eles vão querer colocar algumas imagens, né? A gente não vai gostar, né? Nós não podemos, às vezes, nos reunir com pentecostais, às vezes nos reunimos, mas eles gostam de orar de um jeito diferente do nosso, né? E nós não podemos nos reunir com adventistas do sétimo dia, porque às vezes eles vão querer ali falar sobre o sábado, a importância da guarda do sábado, o que nós não concordamos, nós temos nossos argumentos, né? Mas nós somos irmãos em Cristo. Podemos dizer que somos salvos por Cristo Jesus e que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Isso é que nos une, isso que vai nos unir quando estivermos no céu com Jesus. Amém? Que seja assim. A igreja é um só corpo, isso eu estou falando da igreja universal, a igreja mundial, a igreja de todos, composta por todos aqueles que creem que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue para nos salvar, e que Ele é o Filho de Deus ressuscitado. Amém? Vamos terminar essa parte e vamos passar para a ceia do Senhor. Lembrando que você pode